Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Tayana e eu vou ser a professora de vocês de Química do cursinho. Eu me comprometi a gravar esse vídeo aqui da primeira aula, né? Caso alguns tenham perdido, ou um pessoal que fez a matrícula depois, ou também porque foi um pouquinho corrida, algumas coisas podem ter passado assim meio batido, então eu vou fazer um apanhado geral de como foi a nossa primeira aula. Aqui é um pouquinho sobre mim, né? Já falei também um pouquinho na aula que eu faço bacharelado em Ciência e Tecnologia na UFABC, com o pós-bacharelado interdisciplinar em Neurociências. E trabalho na área de informática, né, com Power BI, com análise de dados. Eu também produzo conteúdo para a Olimpíada Brasileira de Neurociência, que a gente abrevia para o ABN. E eu faço pesquisa com a equipe do INRAD, né, do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas, sobre alfabetização e modulação hemodinâmica cerebral. Então, estou um pouco nessa área de química, de biologia, de informática também. A gente, né, se precisarem, pode pedir uma ajuda. E também eu vou deixar no vídeo aqui as partes, né, marcadas, para se você quiser pular para alguma outra parte, não quiser assistir o começo, ou já quiser ir direto para a aula, para os exercícios, eu vou deixar aqui nessa linha de reprodução, ele dividido em etapas com os nomes de cada uma para se vocês quiserem pular alguma coisa, né? Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Aqui também, no início da aula, eu deixo uma reflexãozinha para a gente pensar, né? Durante a quinzena até a próxima aula. Essa aqui eu falei um pouco sobre a gente estudar com o corpo inteiro, né? De não ser apenas estar de corpo presente, assistindo uma aula, a gente também está anotando, perguntando, né? Tentando entender, interagindo com a matéria, né? Quando vai abrir a escuta para estudar em casa, sozinho, né? Ou durante a aula mesmo, é muito importante. E aqui eu sempre vou tentar trazer também a divisão da matéria não, da aula, para vocês terem uma noção de como que vai ser a aula, como que vai decorrer, né, o que vai acontecer. E eu dividi essa aula aqui em 4 partes, né? A gente vai ver primeiro o que a gente vai aprender nesse curso de Química, né? Depois a gente vai para o que é Química e o que é matéria, suas propriedades e estados físicos. E aqui a gente também vai, tanto no 2 e no 3, a gente vai estar mesclando um pouquinho com os exercícios de vestibular para poder fixar melhor o conteúdo. Então, a gente começa com o que a gente vai aprender nesse nosso curso de Química. Eu coloquei aqui, a ementa básica do curso, né, que está lá que vocês conseguem ver no cronograma do planejamento de aula. Então, a gente colocou tudo que a gente pretende ver, né? É claro que esse cronograma é bem vivo, então pode ser que algumas coisas mudem, pode ser que não dê tempo de dar alguma dessas coisas, mas a gente vai dar um jeito, nem que seja se não der tempo de passar em aula, a gente pode também ver de gravar mais um vídeo aqui para vocês não ficarem sem esse conteúdo. Mas o importante é que vocês consigam entender, né? Por isso que eu falo que é uma ementa viva, porque se não entenderem, por exemplo, uma coisa, talvez a gente tenha que voltar, né? E talvez, entre aspas, né, perca mais uma aula, mas é importante a gente tentar solidificar os conceitos aqui e a prática com os exercícios. E aqui eu explico um pouquinho de onde saiu essa ementa do curso, né? Não foi da nossa cabeça, não foi é o que a gente mais gosta de química, a gente colocou ali. Na verdade, a gente pesquisou em alguns sites, né, sobre as estatísticas do que mais caiu no Enem nesses últimos tempos, e algumas foram bem, assim, de encontro aqui, né, entre as fontes. A gente pegou as matérias que a gente acredita serem as mais importantes e terem mais porcentagem, mais chances de cair, né, e que estrutura outros assuntos que vêm antes ou vêm depois. Então, para quem nunca fez o Enem antes, né, a parte de química, ela vem junto com a biologia e física, ela está no segundo dia, né, no segundo dia de prova que ocorre essa aplicação, e ela faz parte da área de ciências da natureza e as suas tecnologias. Então, no segundo dia você vai ter 45 questões de matemática e 45 de ciência da natureza e suas tecnologias, seriam química, biologia e física. Normalmente, mas nem sempre, costuma ter umas 15 de cada ali, só que você tem que observar também que elas sempre estão meio que... Às vezes uma pergunta de química não vai ser só uma pergunta sobre química, ela vai ser interdisciplinar, então ela vai misturar alguma coisa de química com biologia,
ou química com física, ou talvez os três juntos também. Né? Então, normalmente, essas questões do Enem costumam ser muito interdisciplinares, né? Ou multidisciplinares. Elas vão misturar alguns conceitos, né? Então, na hora que for treinar, também é muito importante perceber isso, que tudo está meio que intercalado, né? O máximo que nas aulas você conseguir fazer essa relação entre as matérias é importante, porque elas vão andar sempre juntas nas perguntas do Enem. Né? Em alguns outros vestibulares, nem tanto. Por exemplo, a VUNESP, ela costuma ser um pouco mais objetiva nas perguntas delas, né? E se tiverem dúvida de algum outro vestibular mais específico que vocês forem prestar, pode me chamar também, que a gente consegue ver isso junto, né? Qualquer coisa eu posso dar um apoio mais particular e dar uma ajudinha para vocês. Agora que a gente já sabe o que a gente vai aprender nesse curso, a gente vai entender, né, para estudar química, tentando pensar o que é química, né? Então, a química, ela, basicamente, ela é o ramo da ciência que vai estudar a matéria, né? A matéria e tudo sobre a matéria, né? Então, o que consiste essa matéria, quais são as interações ou reações químicas que essa matéria sofre, como ela se transforma. Então, tudo que tem, né, relação à matéria é a química que vai estudar, né? É questão de compreender propriedade básica. A partir dessas propriedades básicas, eu posso prever e explicar como a matéria interage, como ela reage para formar novas substâncias, né? Que é um dos objetivos da química. E resumindo, para quem nunca ouviu o que é matéria, né, ou não tem ideia, matéria seria qualquer coisa que tem massa e volume, né, que ocupa o espaço. Não necessariamente é algo que a gente consegue ver, por exemplo, o ar, né, que a gente respira, que está aqui no meio de nós, é uma matéria, mas não necessariamente a gente vê de uma forma macroscópica, né? Então, a gente sabe que ela vai ter átomos, vai ter moléculas, isso são matérias. Ou seja, resumindo, né, tudo é química. Nós somos químicas, tudo que nos envolve tem química, né? E a gente é uma usina química no sentido que a gente está ali a todo momento sofrendo interações e reagindo quimicamente. Então, por isso que eu coloquei aqui que somos usinas químicas. Eu até brinquei durante a aula que, para quem já assistiu as Meninas Superpoderosas aqui, que eu esqueci o nome do professor, mas quem já assistiu sabe que, né, no começo da apresentação que ele coloca açúcar, tempero e tudo que é de bom, né, mais o elemento X, e é criado as meninas superpoderosas. Então é mais ou menos isso, né? As matérias ali que vão dar o resultado a alguma criação, a alguma coisa, né? Então isso basicamente é química. Mas se você quiser pensar em química a partir de um exemplo mais prático, você pode tentar pensar numa coisa que a gente faz todo dia, que é cozinhar, né? Então, por exemplo, quando você prepara um bolo, você tem ingredientes como, por exemplo, ovo, farinha, né, leite, açúcar, que seria a nossa matéria. E aí você vai misturar os ingredientes, né? Você vai aplicar uma força para deixar homogêneo, e aí você vai levar eles para o forno, que tem a questão da mudança de temperatura, né? Isso a gente vai ver mais para frente. E até você obter um novo material, né, que foi feito ali a partir de reações, interações químicas, que seria o nosso bolo, nosso produto final, né? Ou seja, a química ela está em toda parte, não tem como fugir de química. Ela vai estar na limpeza, quando você tem uso de detergente, desinfetante, sabonete, né? Essas reações que acontecem para poder limpar, como é que a sujeira desaparece, né? A gente vai ver isso mais para frente também, mas ela está na limpeza, ela está no processo dos alimentos, tanto em como você faz um bolo, quanto como uma laranja apodrece, ou como é que fica como é que a maçã fica amarronzada depois de alguns minutos que eu cortei, né? A química também explica isso. Ela está na medicina, com a fabricação, com o uso de remédios, vitaminas, suplementos. Está no meio ambiente, né? Nesse calor que está fazendo, no efeito estufa. Então, assim, a química, ela está em muita parte, né? E claro que por ela ser uma matéria tão ampla, que explica tanta coisa, ela é dividida em muitos ramos, né? A gente vai ter o ramo de orgânica, química orgânica, química inorgânica, bioquímica, físico-química, química nuclear, né? Então, assim, são muitos ramos da química para estudar muita coisa que a gente tem que ela vai ser capaz de explicar, né? Então, eu já falei um pouquinho sobre o que é matéria, né? Que é tudo que tem massa e volume, ou seja, tudo que ocupa um espaço.
E tudo que a gente ouve, vê, cheira, saboreia, toca, envolve a matéria e uma série de reações e interações químicas. E aqui eu vou abrir só um parênteses para vocês, né? Caso nunca tenham ouvido essa expressão reação química, o que seria uma reação química, né? Basicamente é um processo no qual as substâncias que estão envolvidas ali, elas são transformadas em uma ou mais novas substâncias, né? E uma coisa muito importante que eu coloquei aqui é que a quantidade total de matéria antes de uma reação química, que tem até essas aqui as bolinhas, né, que são os nossos átomos, que se você não sabe também o que é átomo, seria a parte indivisível, né, da matéria. Então, a gente também vai falar sobre átomo nas aulas mais para frente, aqui é mais uma introdução, né, bem geral, mas a gente vai falar com mais calma disso. E imagina que elas estão aqui, ó, entrando, vamos todo mundo junto entrar no túnel da reação química. E eles vão sair, ó, a sair daqui dos túneis, todas juntas como uma molécula, né? Seria uma reação química, átomos se juntam e formam moléculas, saem aqui todas juntas, né? Imagina que está entrando dois, dois hidrogênios e um oxigênio, eles vão sair e vão formar uma molécula de H2O, uma molécula de água. Então, é importante vocês perceberem que a quantidade da matéria total antes de uma reação química e depois, ela continua sendo a mesma quando eu tenho um circuito fechado, que nada é acrescentado ou retirado, né? É uma lei fundamental que a gente usa para entender as reações químicas, que implica no que eu comentei também em aula, que é aquela lei de conservação de massas de Antoine Lavoisier, né? Que implica que os átomos eles não são criados nem destruídos durante uma reação química, eles são apenas rearranjados para formar novas substâncias, né? E desde que o sistema seja fechado, que é o que eu tinha comentado. Então, aqui é isso também. E da matéria, ela vai ter também propriedades e estados físicos próprios dela, né? E primeiro a gente vai falar das propriedades da matéria, que podem ser divididas em físicas, que são propriedades que não dependem de transformação em outra substância para eu poder identificar, e as químicas que eu só posso testar ou posso identificar quando eu altero a substância original. Primeiro a gente tem que pensar o que é uma propriedade, né? Propriedade é uma coisa que eu vou usar para descrever ou para identificar um objeto, uma matéria, alguma coisa, né? Alguns livros também definem aqui que vai ter, para as propriedades físicas, eu vou ter as extensivas, que ela vai depender da quantidade. Por exemplo, massa e volume são propriedades físicas extensivas, né? Pensar, por exemplo, numa barra de ferro, é uma propriedade física se ela aumenta o volume dela ou aumenta a massa, eu vou ter uma propriedade extensiva, e uma propriedade física intensiva seria quando eu não dependo da quantidade, né? Por exemplo, a densidade. Densidade é uma propriedade intensiva, né? Pensa que intensiva ela está interiorizada, ela não depende de alguma coisa externa, né? Então a densidade, por exemplo, seria intensiva, porque se eu tiver 5 litros de água e se eu tiver 1 litro de água, a densidade vai ser exatamente a mesma, né? A densidade é algo que eu uso para identificar de forma única uma substância. Ponto de fusão e ponto de ebulição também são características, propriedades intensivas, que vão ser o mesmo. Se eu tiver 5 litros de água ou se eu tiver 1 litro de água, o ponto de fusão vai ser sempre o mesmo, né? E o ponto de ebulição também. Então, pensar que as propriedades físicas intensivas são coisas características mesmo, são coisas, né, que não depende da quantidade, né? Massa, volume, é claro que depende da quantidade, né? Se eu tiver, por exemplo, 5 litros de água e 1 litro de água, o volume vai ser diferente, não vai ser a mesma coisa. Então, não coloquei no slide, mas caso vocês ouçam essa palavra propriedade física intensiva ou extensiva, para vocês entenderem mais ou menos o que é. Né? Dá uma lembradinha nisso. Vai anotando também enquanto eu vou falando. Pode ir pausando o vídeo ou voltando, caso você não entenda. Se não entender mesmo também, pode tirar dúvida comigo, sem problema. Então, eu coloquei aqui os exemplos, né? Propriedade física, a gente vai ter a cor, o tamanho, o volume, a densidade, né? E as propriedades
químicas que dependem de uma reação ou depende de uma transformação para eu conseguir identificar, né? Por exemplo, a física, a cor, o tamanho, o volume, ela não depende, já está ali dado para mim, né? Eu posso pesar esse tamanho não, por exemplo, esse peso, né? Ou eu posso calcular o volume, a densidade. Eu não preciso transformar a matéria para eu conseguir obter, por exemplo, um volume ou uma densidade, ou medir o tamanho dela, ou conseguir observar a cor, né? Já está meio que ali posto para mim. Propriedade química, eu preciso saber, por exemplo, eu quero saber a inflamabilidade de uma certa substância. Como é que eu faço isso? Eu consigo olhar para o objeto e falar assim, eu acho que ele é bastante inflamável. Sim, eu acho que é. Não. Para poder determinar essa propriedade química da inflamabilidade, eu preciso necessariamente expor ele a uma chama. E aí eu vou saber se ele é inflamável ou não. Eu não consigo só, por exemplo, bater o olho e olhar, ou pegar algum dado e calcular e falar, é isso aqui. Igual eu consigo fazer com a cor ou com o tamanho. Né? Inflamabilidade, eu preciso que ele passe por uma reação, ali uma interação química, para eu poder ver o quão inflamável ele é. E a combustabilidade é a mesma coisa, facilidade de pegar fogo ou ser aquecido. Ou seja, eu preciso aquecer essa substância para saber qual é a combustabilidade dela. Então, eu preciso passar por algum tipo de processo, né, químico, então já está bem ali, né, subjetivo, para poder ver essa propriedade da matéria. Tudo bem? Então vamos aqui para o próximo. Eu deixei também um resuminho, eu gosto sempre, depois que eu estou falando de assunto, deixar um resuminho que é até bom para você escrever. Você fala assim, eu consegui entender o que é, então eu vou escrever esse resuminho aqui no caderno para fixar, né? E aqui eu tenho, né, determinação das propriedades da matéria, e eu eu tenho que seguir uma lógica, né? É possível identificar as propriedades dessa substância sem alterar? Eu consigo, por exemplo, vamos imaginar, saber qual é a cor dessa blusa aqui, só olhando para ela, sem ter que aquecer a blusa ou expor ela a chamas? Eu consigo ver a cor dela? Sim. Então, a cor é uma propriedade física. Eu consigo saber a combustabilidade dessa blusa aqui só olhando para ela? Não. Eu preciso aquecer, né? Expor alguma chama para poder ver a combustabilidade dela. Então, ela é uma propriedade química, porque eu tenho que envolver um processo químico para poder observar essa propriedade. Então, vamos lá para a próxima. Além das propriedades, a matéria ela também pode sofrer transformações, né? E essas transformações também podem ser conhecidas como fenômenos. Nessa parte, por exemplo, transformações físicas, a gente vai ter qualquer alteração da matéria que não afete a sua composição química, que é bastante parecido com o que a gente falou das propriedades, né? Que é basicamente uma extensão aqui, só que em forma de fenômenos, que eu tô falando agora. Então, na física, ela vai mudar a maneira como as partículas interagem, mas eu não vou mudar as partículas, né? Porque não vai sofrer nenhum tipo de reação. É o que eu falei até durante a aula, que, por exemplo, tem esse papel aqui que ele tá novo, ele não tá amassado, tá normal. E eu vou amassar esse papel. Quando eu amasso esse papel, eu não tô fazendo nenhum tipo de reação química, eu não tô afetando a composição química. Ele continua sendo papel amassado e papel não amassado, né? Tanto é que o nome ainda é o mesmo, papel e papel, né? Ok. Então, continua a mesma coisa, não mudei nada. E até dei esse exemplo aqui, por exemplo, o gelo que derrete e se transforma em água líquida. Continua sendo água. Se eu for ver a composição lá, continua sendo H2O tanto na forma gasosa, quanto na forma líquida, quanto na forma sólida. Então, física, eu não afeto a composição química, né? Agora, na transformação química ou reação química, que vai lembrar as propriedades químicas, a matéria ela vai se transformar em outra substância com novas propriedades, né? E a gente vai dizer que ela vai reagir quimicamente, uma reação química. Ou seja, no caso, a substância final ela não é a mesma diante da transformação. Por exemplo, se eu vou queimar um papel, vou queimar uma madeira, eu vou ter a madeira antes, ou o papel antes, e quando eu queimo, vai sofrer uma reação química ali, né? Lembra das propriedades químicas que eu vou passar por um processo químico
eu preciso alterar para poder observar essa substância. Então, aqui no caso do papel, não é mais só um papel, né? Eu vou estar liberando as cinzas, que está muito envolvido carbono, outros gases vão estar envolvidos, vapor de água, dióxido de carbono, que vão vir dessa combustão, dessa queima. Então, eu vou produzir outra substância, porque ela vai reagir quimicamente. Então, não é o caso da água, por exemplo, que quando eu solidifico ela, ou quando eu passo ela para líquido, continua sendo água. Aqui, se eu queimo, se eu aqueço o papel, ele vai ser outra coisa com as cinzas, né? Elas vão ter outros tipos de coisa. Assim como uma fruta apodrecida, por exemplo, ela passa por uma transformação química. Porque quando... É que eu não vou dar muito spoiler aqui, que a gente vai falar isso mais para frente, mas quando uma fruta apodrece, né, no caso da maçã, por exemplo, que ela oxida, né, fica amarronzada, vou ter outras coisas que estão no meio dessa oxidação. Teve uma transformação química ali no meio, que a gente vai ver lá para frente. Fogos de artifício também, com a liberação de energia, né, também sofre uma reação química. Então, tudo isso está relacionado a essas transformações químicas que a matéria pode sofrer, né? Então, relacionado a isso, a gente vai ter os estados físicos da matéria. Então, lembra que estados físicos, a substância continua a mesma antes e depois, né? Eu vou mudar outras coisas da matéria, mas não vou reagir. Então, eu posso falar também, vocês podem ver isso em algum lugar, como fases de agregação. Mas por que agregação? Porque eu vou indicar como essas partículas vão estar unidas, né? O quão unidas elas vão estar, ou agregadas, né? Que a gente chama. E eu coloquei que esses estados, né? Eles são determinados pelos formadores da substância, que são as moléculas e os átomos, que eu já tinha comentado no começo. A gente vai usar um exemplo da água, né? Uma substância aqui mais simples, e ela tem os estados sólido, líquido e gasoso. Tá? Próximo. A gente começa então com sólido, né? Eu coloquei até uma imagem aqui ilustrativa do metrô de São Paulo. No sólido, vocês têm que imaginar que as partículas elas vão estar muito juntas, né? Tenta lembrar que, por exemplo, um cubo de gelo, ele é bem duro. Então, se ele está bem duro, tem muitas partículas juntas ali fazendo força para ficarem bem unidas, né? E elas não vão, como elas estão muito juntas, elas não vão se movimentar com muita liberdade, né? Então, vocês imaginam aqui, por exemplo, elas podem vibrar, né, no lugar delas, mas elas não vão conseguir se movimentar livremente. Então, é só lembrar do metrô no horário de pico, que é sólido ali. Não se mexe, né? Pode até vibrar, a pessoa pode mexer no próprio espaço dela, mas ela não consegue se movimentar para outro lugar com muita liberdade. A gente vai ter o estado líquido da matéria, que as partículas elas não estão tão juntas assim. Então, elas conseguem se movimentar com mais liberdade, né? Não é, nossa, que movimentação, mas já é um intermediário ali entre os estados, né? Já tem um pouco mais de liberdade aqui, você consegue ver. E no estado gasoso, as partículas elas estão muito distantes, né? Então, elas conseguem se movimentar com muito mais liberdade. Não é um problema a movimentação. Inclusive, no final do vídeo, eu vou deixar como um bônus, eu vou mostrar, tem um simulador que é muito usado em aulas de química, que eu vou mostrar para vocês como acontece esses estados, como é que as partículas são mostradas ali, mas eu vou deixar para o final do vídeo, que eu tive um pequeno probleminha com a gravação, para eu conseguir cortar e inserir aqui. Então, assistam lá no final que vai estar essa simulação. Aqui, né, como eu já falei, eu gosto bastante de deixar um resuminho para vocês, né, da explicação que eu dei. Então, aqui eu tenho, né, sólido e como acontece essa união das partículas, né, o líquido também, ó, como as partículas estão um pouco mais livres, e no gasoso que elas estão totalmente livres, né. Deixei um outro resumo aqui, caso você também queira se aprofundar nesse assunto, né, inclusive com as características de cada estado da matéria, o tipo de movimento que as partículas fazem, que foi o que eu já falei, e a compressibilidade também, né? Mas tá tudo bem explicadinho aqui. E outra coisa que vocês podem ver no vestibular, ou em alguma questão, são sobre os processos endotérmicos e exotérmicos, né? Então, a gente tenta pensar sempre no significado da palavra. Quando tem um processo endotérmico, esse endo indica que é para dentro. Então, você pensa em absorção de temperatura. Absorção de energia. A energia vai bem para dentro. Então, quando acontece esse tipo de coisa, né, eu vou ter um aumento de temperatura.
E no caso do exotérmico, também pensar na questão da palavra exo, para fora. Né? Eu vou ter uma liberação de calor, que é o contrário do processo endotérmico. Então, eu vou ter uma liberação de calor, eu vou ter uma temperatura diminuída. É o que até deixei aqui embaixo, né? Nos processos endotérmico, a absorção de calor, né? A absorção de energia. E nos processos exotérmicos, eu tenho a liberação de calor ou de energia. Então, por exemplo, no processo endotérmico, pensar aqui que ele vai do sólido, né? Pensa numa temperatura um pouco mais baixa, que ele vai para o líquido e depois em direção ao gasoso. Então, eu vou aumentar essa temperatura. Eu vou absorver essa energia dessa temperatura que está sendo aumentada. E o exotérmico é exatamente o oposto, né? Eu vou passar, por exemplo, de um estado gasoso em direção ao sólido, eu vou diminuir a temperatura, né? E eu vou estar liberando essa energia e a temperatura vai diminuindo. E aqui, vamos ter as principais mudanças de fase, né, de um estado físico da matéria. Eu deixei de novo, né, o exemplo mais clássico, pelo menos para essas primeiras transformações, seria o da água. Então, eu tenho que, né, mudanças de fase. Quando eu falo em mudanças é claramente já uma coisa que não é permanente. Então, uma mudança de fase, ela é um estado da matéria que não é permanente. Né? Então, eu vou ter mudanças de temperatura e pressão que vão modificar essa matéria. Né? E eu coloquei as mais importantes aqui, que são fusão, solidificação, condensação, vaporização e sublimação. Né? Isso aqui também é um resuminho bem legal, ó, da água, que também sugiro que anotem. A gente vai começar com a fusão, né? Que é um processo no qual a matéria muda de estado do sólido para o estado líquido. Né? E quando a gente fala em fusão, a gente vai falar também em ponto de fusão, né? Por exemplo, a gente tem o ponto de fusão da água a 100 graus Celsius, que é a temperatura na qual um sólido vira líquido, né? Que a gente vai chamar de PF, ou se não ver como PF, ou ponto de fusão, em questões de vestibular. Então, esse aqui tá bem simplesinho, tá? Ok, né? E nesse caso, eu vou ter, por exemplo, o gelo, ele vai estar sólido, eu vou diminuir a pressão, aumentar a temperatura, então eu vou ter o estado intermediário, que seria o líquido, né? A gente vai ver também, inclusive, eu vou mostrar um segundo simulador, que é o simulador de pressão e temperatura. Porque eu sei que pressão pode ser um termo um pouco abstrato, vocês vão ver, inclusive, isso muito melhor na aula de física. Mas o que é uma pressão, assim, falando bem por alto? É uma força que você exerce em determinada área. Né? Então, essa pressão, uma força que eu exerço em determinada área, seria pressão. E se você ainda está achando muito abstrato, fica até o final, ou vai direto até o final na parte bônus do simulador 2, que eu vou colocar um simulador que vai simular essa questão de pressão e temperatura, né? Para vocês verem na prática como isso acontece e entender um pouco melhor também. Aqui, a gente já vai ter a solidificação, que o nome já entrega bastante, né? O que seria solidificação? É solidificar algo, é transformar essa coisa em sólido, né? E a solidificação acontece quando eu transformo um líquido em sólido, né? Processo no qual a matéria muda do estado líquido para o sólido. A gente vai ter o ponto de solidificação, esse já não é muito usado, os principais que vocês vão ver em questões são ponto de fusão e ponto de ebulição, que a gente vai ver assim, se aproxima o outro slide. E simplesmente aqui é ok, na temperatura, né, quando eu diminuo, um líquido vai virar sólido. É simplesinho, é bem isso aqui. Agora eu vou ter a condensação, né? E aqui a gente vai falar da água, que é a mudança do estado gasoso para o estado líquido. Essa mudança, por exemplo, quando você está cozinhando, fazendo arroz, alguma coisa assim, a panela que, né, se forma um vapor da água que está fervendo ali, está sendo aquecida, e quando a panela está tampada, quando a panela está tampada, esse vapor vai subir para a tampa da panela e ele vai descer, como ele vai passar para o estado líquido. Por quê? Porque a tampa da panela está em outra temperatura, ela está um pouco mais fria em relação à panela que está sendo aquecida, né? Então, sobe
dá de cara com essa tampa da panela que está mais fria, sofre meio que um choque térmico ali, e ela vai condensar, vai voltar do estado gasoso para o estado líquido, né? Então, isso que a gente chama de condensação. A vaporização, ela ocorre quando a gente tem o estado líquido para o estado gasoso. E a gente pode dividir ela em duas partes, né? Ou a evaporação ou a ebulição, que é o que eu falei que tem um ponto de ebulição. Mas o ponto de fusão é a 0 graus, quando eu transformo a água do estado sólido para o estado líquido, e o ponto de ebulição seria a 100 graus Celsius, que é quando chega do líquido para o gasoso. E quando ela ocorre devagar, né, numa temperatura ambiente ou numa temperatura de aquecimento global, que é o que a gente está vivendo, né, eu vou ter uma evaporação. Aí você pode pensar nas roupas do varal, né, secando ali. Eu estou deixando ela secar na temperatura que está o ambiente, então é uma evaporação. Quando eu vou aumentar a temperatura, né, eu tenho controle da manipulação dessa temperatura, como por exemplo quando eu vou ferver uma água, é uma ebulição. E aí eu vou ter, por exemplo, pontos de ebulição. Eu coloco uma água para ferver ali no fogão e se você colocasse um termômetro, né, ali dentro dessa água, ela chegou a 100 graus Celsius porque eu manipulei a temperatura, né, eu aqueci. Ela vai estar no ponto dela de ebulição e a água vai ferver. Então, só lembrar dessas duas separaçõezinhas. Evaporação, penso que é uma coisa mais não manipulada, né, não controlada, é uma coisa ali que acontece naturalmente. E ebulição, tenta pensar na ebulição, bolhas. Quando forma bolha, normalmente é algo que está ali fervendo, é algo que você aumentou a temperatura, algo que você manipulou. Né? Então, tentar pensar um pouquinho assim. Agora eu vou ter a sublimação. Olha, gente, até troquei aquele slide. Peraí. Isso. Agora eu vou ter a sublimação. A sublimação, que é quando eu passo direto do sólido para o gasoso. Né? Pelo menos de uma forma mais didática isso, né? Que eu tô falando que normalmente não vai ter estado líquido, ou pelo menos não um estado líquido tão constante ou tão firmado assim como, por exemplo, a água, né? O estado pode até ter um estado líquido, mas assim, é muito imperceptível, não líquido como talvez seria um líquido mais viscoso, não como um líquido assim como a água que a gente conhece. Então, de forma bem didática, a gente vai falar que é a sublimação, que é um sólido que vai passar do estado gasoso direto, queimando a parte da etapa líquida. Não vai ter etapa líquida, né? Dois exemplos muito clássicos seriam a naftalina e o gelo seco, né? E lembrem, gente, cheirar naftalina faz mal, não pode, né? Então, tem uma pergunta dessa na aula, não pode, depois eu vou explicar melhor o porquê não. E a gente tem aqui o gelo seco, vocês veem que ele manipula, né, com o uso de uma espátula, né? Não costuma se manipular com a mão, porque ele pode queimar também a pele, é um pouco perigoso, né? O gelo seco, na verdade, ele é um gás carbônico, ele é o famoso CO2, só que o CO2 no estado sólido, né? Basicamente é isso. E aí se perguntam, mas por que é gelo se não é água? Primeiro porque ele tem uma aparência de gelo. Vocês veem aqui, se você não falasse o que é, vocês poderiam identificar como, isso é um gelo, é uma água congelada. Mas como ele tem essa aparência de gelo, a gente conhece como gelo seco, né? E porque ele primeiro ele é gelado e segundo ele tem uma aparência de gelo, né? Então, ok. Mas por que é seco? Porque ele não passa para o estado líquido. Então ele está seco, né? Ou ele é gás ou ele é sólido, então ele está seco. Ele não vai molhar, né? Ele passa direto do estado sólido para o gasoso. Lembrando que gelo seco é um nome que a gente conhece assim, popularmente, não é um nome científico, né? O nome, entre aspas, científico seria gás carbônico em estado sólido, né? Então a gente popularmente chama de gelo seco, mas por causa dessas características que ele tem. Agora a gente vai fazer um exercício de vestibular, que é bom para a gente fixar os conteúdos, né? Sempre tá alternando entre a explicação e um exercício. A gente pegou aqui um exercício da Mackenzie, da Faculdade de São Paulo, e ele fala assim: as fases de agregação para substâncias abaixo, quando expostas a uma temperatura de 30 graus, são, respectivamente. E aí, eu vou pular aqui para a resolução, por quê? Porque tem um esqueminha muito legal que vocês podem fazer. Quando vocês verem uma questão que tem uma pergunta que vai falar sobre temperatura, mudança de temperatura, e eles mostram uma tabelinha com ponto de fusão, lembra que eu falei do ponto de fusão, e ponto de ebulição. Tenta já montar o esquema assim, desse tipo aqui,
né? Como eu não tenho aquela mesa digitalizadora, eu achei melhor já deixar ele prontinho assim aqui no computador. Então, ó, vê que marcou aqui mercúrio, amônia, benzeno e naftaleno, que são, ó, os componentes que a gente vai ter aqui na questão que ele deu. E aí você marca aqui, faz uma linha reta e você marca os 3 estados sólidos dele. Os 3 estados físicos dele, desculpa. Sólido, líquido, gasoso. Aí você vai fazer isso para todas as substâncias aqui, ó. Aqui, todas elas estão com essa marcação. E aí, o que você faz em seguida? Ele deu ponto de fusão, ponto de ebulição. E você já sabe que o ponto de fusão é quando ele passa do sólido, aqui, para o líquido, e o ponto de ebulição é quando ele passa do líquido para o gasoso. Observa que ele falou ponto de ebulição, não ponto de vaporização, porque muito provavelmente eu vou manipular essa temperatura, por isso que é um ponto de ebulição. Então, por exemplo, eu vou ter aqui do sólido para o líquido, ok. E aí eu vou marcar, né? Ele falou, por exemplo, aqui, ó, mercúrio. Ponto de fusão é menos 38 e alguma coisa, e ebulição 356. E aí você coloca aqui, ó, PF, ponto de fusão, menos 38, e PE, ponto de ebulição, 356. E você vai fazer isso com todos os outros, ok? E aí o que ele fala aqui, ó, quando expostos a uma temperatura de 30 graus. Aí o que você faz? Você fez todas as linhas aqui, colocou os estados da matéria, e você colocou o ponto de fusão e ebulição de cada um. Legal, você já organizou bem a sua resposta. Só que ele pede 30 graus. Aí você vai fazer o teste com cada substância, né? Onde que ela vai estar ali naquela reta com 30 graus. Ok, aí você vê primeiro o mercúrio. O ponto de fusão dele é menos 38,87 graus. Então, ele vai virar líquido a menos 38 graus. E a qual temperatura que ele está no exercício? A 30 graus. Então, 30 graus é maior que menos 38. Ou seja, ele conseguiu passar para o estado líquido. Beleza. O ponto de ebulição dele é 356 graus. 30 está muito abaixo disso. Ou seja, ele conseguiu virar líquido, mas ele não conseguiu ir para o estado gasoso, né? Então, ele vai permanecer aqui no líquido. Então, você já sabe, mercúrio é líquido. E foi a dica que eu dei, inclusive, que aí você já vê que nas alternativas, se você tiver certeza, é isso aqui mesmo. Você elimina todas as outras que não tem líquido na primeira opção, né? Como, por exemplo, A, D e E. Você usa só a B e a C. Legal, então eu tô com 2 aqui. Vamos ver a próxima, amônia. Amônia, né? O ponto de fusão dela é menos 77 e a ebulição é a menos 33. 30 é maior que menos 77 e maior que menos 33. Ou seja, ele passou do ponto de ebulição. A amônia passou. Ela foi ponto de fusão, menos 77, 30 é acima disso, então ela virou líquido. E ela conseguiu também passar pelo ponto de ebulição, porque ela passou de menos 33. 30 é maior que menos 33, então foi para o gasoso. E aí você vem olhar aqui, qual a opção que tem líquido e depois gasoso? É a C. E é só a C. Se você estiver no vestibular, para poupar o seu tempo, já vai, marca essa e vai direto para a próxima, né? Mas é claro, aqui a gente vai conferir as outras, né? Para confirmar. O benzeno, o ponto de fusão dele é a 5 graus e meio, né? 30 é maior que 5,5? Sim. Então, ele passou do ponto de fusão, ele virou líquido. Mas o ponto de ebulição é 80. 80, 30 é menor que 80, então ele não vai para o estado gasoso, ele vai ficar no líquido. Aí o C aqui, ó, isso mesmo. O último, que é o naftaleno, né? Ele tem o seu ponto de fusão a 80 graus. Mas 30 é menor que 80. Ou seja, ele nem vai passar para o ponto de fusão. Ele vai ficar aqui, ó, como sólido mesmo. Então, e aqui a letra C, sólido, é a letra C mesmo, esse daqui, né? E esse é o esquema que você vai usar para poder responder todas essas. Quando você vê essa tabela, ou temperatura, ponto de fusão e ebulição, tenta fazer sempre esse esqueminha que ajuda bastante a resolver. Aqui a gente vai ter o da VUNESP. O naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, empregado para evitar baratas em roupas, funde em temperaturas superiores a 80 graus. Sabe-se que bolinhas de naftalina, a temperatura ambiente, quando ele fala temperatura ambiente, normalmente você considera 25 graus Celsius, mais ou menos, tem suas massas constantemente diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar resíduo. Essa observação pode ser explicada pelo fenômeno de... Ele fala aqui, ó,
que, cadê? Ela tem a massa constantemente diminuída, terminando por desaparecer sem deixar resíduo. O que desaparece sem deixar resíduo? Seria um gás, né? Já vaporizou, já foi. Então, se ele está falando que eu tenho algo sólido, né? Que ele fala aqui, bolinhas de naftalina. Bolinhas, eu vou pensar em algo, naftalina a gente já conhece, né? Que é algo sólido. E ele fala sobre desaparecer, a gente pensa em algo gasoso. Então, a gente pensa de um estado sólido direto para um gasoso. Ele não falou líquido nem nada. E ele falou, observa aqui ainda, né? Funde em temperaturas superiores a 80, né? Ele pode virar líquido em temperaturas superiores a 80. Mas o que ele disse assim, ó, sabe-se que bolinha de naftalina a temperatura ambiente. A temperatura ambiente é 25, não é 80. Quer dizer, talvez nesse calor, a nossa temperatura ambiente até pode ser 80 graus, né? Mas no nosso caso aqui, a temperatura ambiente dos exercícios costuma ser 25. E se diminuiu a massa dessas bolinhas até desaparecer, foi do sólido, bolinha, né, para desaparecimento gasoso direto. É por isso que eu falei que a gente usa ele como exemplo de sublimação, porque em experimentos de laboratório, que eu vou aquecer a naftalina, inclusive eu passei ele até como uma sugestão para vocês verem, ele pode acontecer de virar um líquido em algum estado, assim, em algum instante bem rápido, né? Mas depois, logo em seguida, ele cristaliza. Então, por isso que eu falei, de forma didática, a gente fala que ele sublima, né? Que ele costumeiramente, o naftaleno que a gente compra e tudo, a gente deixa lá na gaveta, ele vai passar de estado sólido para o gasoso. Você não vê essa transformação líquida. Mas se eu estou no laboratório, se eu faço experimento, eu até consigo fundir a temperaturas maiores de 80 graus a naftalina, naftaleno no caso, né? Mas didaticamente a gente costuma falar dessa questão, né? Eu sei que pode ter alguma dúvida assim, mas de forma mais didática. Então a gente vai ver que a letra B é sublimação, ele sublimou, né? Então eu digo aqui até que a sublimação é a passagem direta do estado sólido para o gasoso. Agora a gente vai ter uma coisa muito interessante, que é muito usada também, que é o diagrama de fases, né? Ou também conhecido como gráfico das mudanças de fase, ou o bom e velho gráfico do ponto triplo. O que esse gráfico vai mostrar para a gente? Ele mostra como variam os estados físicos, aqui sólido, líquido e gasoso, de acordo com a pressão, que é o nosso eixo Y, e a nossa temperatura, que é o eixo X. Né? Então a gente tem aqui, que eu acho que vocês não estão vendo a seta do meu mouse. Eu não consigo também mudar isso, mas vamos imaginar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, vamos ter que imaginar mesmo. Eu vou ter, por exemplo, o sólido. Imagina que essa curva aqui, azul e verde, tudo que está dentro do azul e verde para a esquerda, ele é sólido. A essa temperatura aqui demarcada e a essa temperatura e a essa pressão. Líquido, mesma coisa. Para o lado direito dessa curva verde com laranja, é líquido. E gasoso também, tudo que estiver abaixo dessa curva azul e laranja vai estar no estado gasoso. Né? E a gente pode pensar também, a simulação que eu vou passar lá como bônus no final, ela vai falar também sobre pressão e temperatura, porque eu sei que pode ficar meio abstrato, né? Tipo, como assim? Essa pressão, se eu colocar pressão alta, com essa temperatura até o meio, ela é sólida. O que está influenciando as partículas e a pressão? Pode ficar confuso, mas se você tiver problema de entender isso, assiste lá até o final, ou pode pular direto para o final, né? A simulação com essa questão de pressão e temperatura, que vocês vão entender bem mais fácil. Então, aqui, o teu sólido, a essa pressão, essa temperatura, o gasoso e o líquido. Ok. E aí, também deixei aqui, ó, determinadinho, né, escrito, por exemplo, fase 1 é sublimação, quando é do sólido direto para o gasoso. 2, ressublimação, quando é o processo inverso. O 3 aqui, do sólido para o líquido, eu vou ter uma fusão, que é o 3, aí tá aqui a legenda. Então, para vocês irem se acostumando a esse gráfico e a essas mudanças que acontecem, né? Deixei aqui também o exercício para a gente fazer. Aqui a gente tem uma questão da UFO, né? Que ele fala assim: a análise do diagrama de fases do dióxido de carbono, né, do CO2,
mostra que... E aí, eu vou ter o nosso bom e velho diagrama de fases, que vai ter no eixo Y a pressão e no eixo X a temperatura. Eu falo também para vocês tomarem cuidado e observar sempre o que está escrito aqui no índice de cada eixo, né? Porque pode ser que, de repente, troque. De repente, eles coloquem no eixo Y a temperatura e no eixo X a pressão. Então, assim, não decora exatamente o que está aqui, né? Tenta entender um pouco a lógica. Porque, de repente, se trocar, e aí você só decorou, né, e colocou aqui, pode dar errado o exercício. Então, tentar entender a lógica, né? Por exemplo, vamos tentar pensar um pouco interpretar um pouco esse gráfico que ele deu pra gente, né? Primeiro que a gente vai ter o PT aqui, né? O que é PT? É ponto triplo. Nesse caso aqui é ponto triplo. Por que seria ponto triplo? Nessa questão, o ponto triplo é onde convivem, né? Coexistem os três estados ao mesmo tempo. De uma forma ideal, de uma forma bem didática, a gente vai falar que é onde convive. Por isso também é conhecido como o gráfico do ponto triplo, né? Porque existe esse ponto que convivem, coexistem os três estados físicos. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui como é que a gente vai escrever. Vamos supor que ele não deixou escrito, né? Nem sempre vai estar escrito como ele deixou aqui, sólido, líquido e gasoso. Vamos pensar que ele não deixou escrito. Como é que eu faço para saber que aqui na esquerda é o sólido? Vamos pensar aqui. Eu tenho uma pressão, né? Ele está elevando essa pressão aqui. E se eu vou elevando a pressão, numa temperatura baixa assim, do menos 56 para a esquerda, tenta pensar no gelo, na água, né? Acho que é o mais fácil. Bem que a gente tem o CO2 aqui, o da água muda um pouquinho, mas ainda pensar só para você fazer uma relação, né? Pensa que pelo menos nessa temperatura, o gelo vai estar ali sólido, uma pressão bem mais alta, né? A pressão vai estar comprimindo no máximo as partículas, então elas vão estar bem juntinhas. Então, quanto mais pressão, mais sólido, né? E menor a temperatura também. E beleza, aí você colocou o sólido aqui, tranquilo. O gasoso vai estar basicamente, quase sempre, normalmente, no outro lado que vai estar o sólido, né? Então, se o sólido está aqui, o gasoso vai estar do outro lado. E aí você vê que o gasoso vai estar onde tem uma temperatura muito maior do que a do sólido. Né? Pensa também quando vai estar a água ali, ela vai estar... Eu vou estar aquecendo, então, ou a naftalina, você pode pensar também, né? Vai aumentando a temperatura dela, vai sublimando. Então, ela vai para o gasoso, uma temperatura muito maior do que no sólido. Então, aqui no eixo X, ó, pode ver que o gasoso está do lado direito, né? Está do lado oposto ao sólido. Né? Falou de X porque é onde está a temperatura. Tranquilo, e o líquido costuma estar no meio, no intermediário ali, entre a pressão intermediária e entre o intermediário da temperatura. Então, tenta gravar um pouco assim essa lógica para você saber preencher direitinho, né? E vamos lá. E ele deu alguns pontos também, né? Ele deu aqui o TA, que seria a temperatura no ponto A, o TB, que seria a temperatura no ponto B, e o PC, que seria a pressão nesse ponto C que ele determinou para a gente. O PT, que é o ponto triplo, e ele marcou também algumas temperaturas, menos 78. O que seria esse menos 78 aqui que ele marcou? Ele marcou bem em cima dessa curva que está entre o sólido e entre o gasoso. Aí você tenta pensar aqui nessa imagem, ó, entre o sólido e o gasoso. O que eu vou ter nessa curva aqui azul? Se eu colocasse um pontinho aqui, eu vou ter uma sublimação ou uma ressublimação, a depender do sentido que ele vai. Né? É só esses pontos aqui que a gente avaliou. E o PC seria também nesse ponto, nessa pressão C, eu vou ter do líquido para o gasoso, né? Então, eu vou ter uma evaporação, no caso, porque a temperatura está sendo manipulada, eu vou ter uma ebulição. Então, aqui basicamente isso, né? É importante que a gente analise o gráfico, que a gente sabe interpretar o que o gráfico está dizendo para a gente. Na opção A, ele fala que acima da temperatura de menos 56,6 graus Celsius, o CO2 será encontrado apenas no estado gasoso, independentemente da pressão. A gente procura aqui, né, a temperatura no eixo X de menos 56,6 graus Celsius, vai estar aqui. Ok, a gente tem essa temperatura. A gente tenta marcar uma linha vertical nessa temperatura, se você tiver com desenho ali, né,
Você marca um pontilhado inteiro. Tá. Ok, eu tenho essa temperatura então. Aí ele fala acima dessa temperatura. Então, acima desse ponto, você pode pensar até, ó, marca a linha pontilhada até o final do eixo Y. Beleza. E ele fala que acima dessa temperatura, né, ou seja, do menos 56 para frente, para a direita, toda essa área aqui, ele vai ser encontrado apenas no estado gasoso, independentemente da pressão. Só que isso é mentira, né? Porque se eu for aqui, por exemplo, para o ponto, imagina o ponto B aqui, no TB, a temperatura B. A temperatura B, ela já ela é maior, né? Então, maior do que menos 56, já seria esse acima da temperatura. Já é uma temperatura acima esse TB, independente de saber qual seja, né? Aí, tudo bem. Aqui no ponto B, realmente, ele é gasoso. Mas ele fala uma coisa, independentemente da pressão. Se eu colocar o TB aqui, marcar uma linha pontilhada até lá em cima, se eu aumentar essa pressão até o máximo, ele vai para onde? Ele vai para o estado líquido. Então, essa questão está errada, porque depende da pressão. Se eu colocar a pressão lá em cima, no máximo, ele sai do estado gasoso, ele vai para o estado líquido. Então, essa daqui está errada. Letra B, ele fala que na pressão de 1 atm, a temperatura de fusão, né, lembrando, fusão do sólido para o líquido, na pressão de 1 atm, a temperatura de fusão do CO2 é de menos 78. E a gente conversou aqui, quando a gente estava interpretando o gráfico, que menos 78 é o quê? Seria a temperatura de sublimação ou de ressublimação, que é do sólido para o gasoso. Se esse pontinho vermelho estivesse aqui em cima, né, entre o sólido e o líquido, aí a gente poderia falar que estava certo. Mas não, está errado, porque não é temperatura de fusão, é temperatura de sublimação. Na letra C, ele fala que na pressão de 5 atm, aí você vai, né, aqui no gráfico, 5 atm, independentemente da temperatura, ou seja, independentemente desse eixo X, se vai mais para a direita ou mais para a esquerda, coexistem os 3 estados físicos do CO2. Isso é mentira, porque o ponto triplo, ele é exatamente esse ponto aqui. Se eu for mais para a direita do eixo X, eu já saio do ponto triplo, eu já vou para o estado gasoso. Se eu tiver nessa pressão de 5, né? Que é essa linha aqui que você também pode traçar no gráfico. Eu saio do ponto triplo. Então, o ponto triplo é aquele ponto, ele é pontual, ele é um pontinho ali. Se eu sair 1 milímetro para a direita, já não estou mais no ponto triplo. Então, ele depende, sim, da temperatura, inclusive da pressão e temperatura. É exatamente aquela pressão e é exatamente aquela temperatura. Então, o ponto triplo, ele vai acontecer quando a pressão for 5 atm, né? A atm é a medida de pressão que a gente comumente usa, e quando for menos 56,6 graus Celsius. Então, se eu sair daqui, dessa pressão ou dessa temperatura, eu já não estou mais no ponto triplo. Então, por isso que é mentira. Então, a gente sabe que a D está certa, mas vamos ver por quê, né? A gente tem que na pressão de 1 atm, aí você vem aqui no atm, o CO2 pode ser encontrado no estado sólido e gasoso, dependendo da temperatura. Isso mesmo, se você faz essa reta, e ele já fez essa reta, né? Olha só. Ele fez um aqui, eu vou ter no TA, que é a temperatura do ponto A, ele está em qual estado? No sólido. No TB, que é a temperatura em B, ele vai estar no gasoso. Então, a D é a correta. Na pressão de 1 atm, ele pode ser encontrado tanto no sólido quanto no gasoso, dependendo da temperatura, né? A letra D é correta. Agora a gente vai falar de curva de aquecimento. Né? Talvez você tenha visto já também na escola. A gente vai ter a curva de aquecimento, a gente também tem a curva de resfriamento. Talvez, eu creio que vocês vão ver essa curva com mais detalhes em física, né? Que tem a parte de calorimetria. Eu já até dei uma olhada no cronograma de aulas de física e eu vi que realmente vocês vão ter essa matéria, mas vai ser mais para frente, né? Em semanas posteriores, mas vocês vão ter. Então, se não entenderam exatamente, em detalhes, o que é calor latente, o que é calor sensível, calor específico, não se preocupem que vocês vão entender com mais detalhe, vão ver fórmulas, tudo isso relacionado lá para frente em física, né? Aqui eu vou falar um conceitual bem por cima para vocês conseguirem interpretar essa curva de aquecimento.
Aqui a gente vai ter a curva de aquecimento, né, de uma substância mais simples, né, uma substância pura, aqui no caso a água. E a gente vai ter outras variáveis nesses nossos eixos Y e X. O que a gente vai ter agora? Vocês viram aqui que vai ter no eixo Y o θ, né? Essa letra grega. O que o θ quer dizer normalmente em física, né? Em química também? Ele indica temperatura, né? Em física vocês vão ver bastante o θ também como temperatura. Então, tá aqui a unidade de medida do lado, que é o grau Celsius. E vocês vão ter também, no eixo X, um Q. O que é esse Q, né? Do nada, assim. O Q é a quantidade de calor que eu preciso fornecer para essa substância, tanto para ela mudar de estado físico ou não, né, ou para aumentar a temperatura. Então eu vou ter um Q como, pensem que como quantidade de calor fornecida a essa substância. Então, ok, vocês se familiarizaram com o gráfico, sabem quem é o eixo Y e sabem quem é o eixo X, né? Que cada letrinha dessa indica. E de novo eu peço, não decorem ele assim, tentem pensar na lógica aqui, né? Porque vai que eles trocam. Normalmente é assim que vocês vão encontrar mesmo. Mas é que eles trocam o Q, coloca no eixo Y, a temperatura no eixo X. Então não se confundam com isso. Toma bastante cuidado. O que a gente vai ter numa curva de aquecimento? Uma curva de aquecimento, já está o nome, né? É aquecer a temperatura. Tem a ver com aumento de temperatura, aquecimento. Então, por exemplo, aqui vocês vão ter o menos 10, 0 e o 100. Ok, perfeito. Tem a ver também com ponto de fusão e ebulição da água. Vamos ver aqui, tentar começar a interpretar com bastante calma, bem devagar. Vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças. É bem simples. A gente vai ter uns principais momentos do gráfico, que a gente vai chamar assim, que já está até relacionado aqui no lado esquerdo, né? A gente vai ter o ponto A, ponto B, ponto D e o ponto E. Por que eles estão em cores diferentes, né? O B e o D e o A, C e o E. Eles têm alguma relação entre eles? Sim, eles têm. Vamos observar primeiro que aqui no A, no C e no E, como é que a curva, como é que, no caso, a curva, essa reta, ela está? Ela está, nos 3 momentos, ela está subindo. Ela não está deitada, né? Ela está numa diagonal, vamos falar assim, né? Mas por quê? O que está acontecendo aqui? Vamos tentar interpretar o que está acontecendo. A gente tem no eixo Y a temperatura. E, ó, aqui no momento A, vamos pegar como exemplo, ele começou no menos 10 e ele parou aqui no 0. Vamos ver o C, se acontece isso também. No C, ele começou aqui no 0 e ele parou no 100. E o E? O E, será que vai acontecer a mesma coisa? Ele foi do 100 até, sei lá, o infinito. Então, o que acontece nesses momentos A, C e E? Simplesmente eu vou ter um aumento de temperatura. É isso. É bem simples. E aí, até tem aqui do lado, né? Momento A. Momento A, no caso da água, que a gente está usando como exemplo, eu tenho um aquecimento do gelo, de menos 10 a 0. Legal. No momento C, eu vou ter o aquecimento da água líquida, que eu já vou falar por que ela está líquida, né? Como é que surgiu isso. Eu vou ter o aquecimento da água líquida de 0 a 100. E no momento E, o aquecimento do vapor acima de 100 graus. 100 graus para cima. Ou seja, o que acontece nesses momentos que a reta está subindo? Momentos A, C e E, reta subindo, é mudança de temperatura. Né? No caso da curva de aquecimento, aumento de temperatura. No caso da curva de resfriamento, seria diminuição da temperatura. Ok, mas e o B e o D? Que eles formam esse platô aqui, ou que a gente chama também de patamar, né? O degrauzinho. O B, o que acontece aqui? Vamos tentar pensar. A água, ela passou de menos 10 até 0 e parou no 0. O que é o 0 para a água? Que a gente já conversou lá no início da aula. O 0 para a água é o ponto de fusão da água. É quando ela passa de sólido, quando ela passa de sólido para líquido. Então, o que acontece aqui? Por que ele está parado? Por que ele está constante? Né? Ele está uma linha reta horizontal, não diagonal como as outras. Porque é aqui que acontece a fusão. E a fusão, ela é o quê? Ela é uma mudança no estado físico. Legal, mas será que acontece a mesma coisa com o D? Vamos ver aqui. Depois que teve a fusão, transformou aqui, não teve mudança de temperatura. Repara que aqui a temperatura é 0.
do começo até o final do B, nesse degrauzinho aqui, a temperatura é fixa em zero, ela é constante em zero. Legal. Aí a gente já falou do C, né? Que eu vou ter do zero, vai sair do zero e vai para o 100, ou seja, vai variar a temperatura, eu vou aumentar a temperatura, eu vou aquecer essa água. Cheguei no 100. De novo, ele fixou a temperatura em 100 aqui. Está constante, está uma linha reta horizontal. Mas o que acontece? O que é os 100 graus Celsius para a água? Seria a temperatura, né, o ponto de ebulição, que é onde acontece a vaporização da água líquida a 100 graus Celsius. E o que é a vaporização? É uma mudança de estado físico, né? Ou seja, vocês conseguiram reparar que no ACIE eu tenho uma mudança, uma variação na temperatura, né? Quando está subindo ali, eu tenho uma temperatura variando. E isso você consegue observar com a mudança no eixo Y. Agora, no B e no D, o nosso degrauzinho, ele está constante. O que a gente percebeu que acontece em comum nesses momentos? É uma mudança de estado físico. A temperatura está constante e o estado físico está mudando, né? Então, lembrar disso aqui é bem simples, não é um bicho de sete cabeças, um gráfico dificílimo, não. E a gente percebe aqui também, outra coisa que a gente pode notar, quanto maior a temperatura, maior vibração, né? Maior movimento vai ter entre essas células que a gente conversou lá no exemplo do metrô, inclusive, né? Então, as células vão ter mais espaço, mais liberdade, vão vibrar mais. O que acontece, né, nesses momentos B e D, aquela temperatura que eu usei para aumentar, né, a temperatura constante, esse calor fornecido, eu vou usar ele para quebrar as interações moleculares, né? E outra coisa que vocês reparam que é muito legal aqui, que é uma leitura e interpretação de gráfico também, é que o B não é o mesmo tamanho do D. Por que eles são... O B é praticamente, sei lá, metade, um terço do D. Ele é tão pequenininho. Porque a quantidade de calor latente... Lembra que eles não estão variando a temperatura, mas o que está variando, que é a quantidade de calor fornecida. Então, a quantidade de calor fornecida, no caso, a gente vai falar em calor latente, que é o calor latente, a quantidade de calor que eu devo fornecer para que 1 grama de substância mude de estado físico. Né? O calor latente, lembrar que em calor latente, o que é o significado da palavra latente no português? É algo que está ali, mas não aparece. Latente seria mais ou menos o contrário de patente. Patente é uma coisa que está óbvia ali. E latente é uma coisa que está ali. Ó. Sabe aquela dor que está latejando? É uma dor ainda que não veio toda, mas eu sei que ela está ali. Está vindo. Então, a gente fala que está latejando, né? Está latente. Então, aqui no estado B, quanto no D, eu vou ter um calor latente, que é um calor, né, que não varia a temperatura, ele vai mudar de estado físico, né? Então, é uma quantidade de calor que eu devo fornecer para que a substância mude de estado físico. No caso da água, pelo menos, o calor latente de fusão, que é o ponto de fusão aqui no zero, ele é 80 calorias por grama, né? Que a unidade de calor latente é caloria por grama. Então, o que quer dizer? Eu preciso de 80 calorias, né, de calor ali, de energia, a cada grama de água para poder mudar esse estado físico, né, do sólido para o líquido. E na vaporização, o calor latente da água é muito maior. Né? O calor latente na fusão é 80 calorias por grama e na vaporização ele no caso da ebulição aqui, né, o vapor, ele é 540 calorias por grama. Ou seja, eu preciso de muito mais energia, né? Fornecer muito mais energia para o meu sistema para ele virar vapor do que para ele virar líquido. Né? Eu preciso agitar muito mais as moléculas, vai ter toda uma relação de pressão e temperatura. Então, por isso que o patamar, o D, é muito maior que o B, porque o calor latente da água para virar vapor é muito maior, né, do que para virar líquido. E o calor sensível a gente vai observar no A, no C e no E. O calor sensível é quando eu não tenho mudança de estado físico, mas tenho mudança de temperatura. Então, você lembra calor sensível, né? Sensibilidade, sentir a temperatura é quando eu vario a temperatura, e calor latente é quando eu vario o estado físico sem mudar a temperatura. Né? Aqui eu acho que já foi, então deu para entender.
Agora, eu falei que ali que era da água, né? Uma substância pura, só tenho a água ali, não tem mais nada, então é óbvio que eu vou ter só um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Ok? Muito fácil, entendi. E aqui, inclusive, ó, tá bem mais explicadinho, dá para entender direitinho aqui, né? Porque, por exemplo, nesse primeiro, vamos supor que tá o menos 10. O menos 10 ao zero, eu vou ter a água no estado sólido, mas eu não. Lembra que calor sensível. Eu variei a temperatura, foi do menos 10 ao zero, mas eu não mudei o estado físico, ela tá sólida aqui. Ok. Aqui, que a gente chamou de momento B, né? Eu tenho o patamarzinho aqui, que é do zero, né? Vê que aqui tá mudando a. É que aqui ele não é um gráfico igual que eu mostrei lá, que é outra coisa que você tem que observar, gente, também, ó. Aqui no eixo Y a temperatura, no eixo X não é o quê? Não é a quantidade de calor, é o tempo, né? Então, observem também que podem ter gráficos diferentes sobre a curva de aquecimento. Mas dá para fazer essa correlação também, não tem problema. Aqui, ao tempo, eu vou ter o sólido e o líquido convivendo nessa mudança de estado. E quando tem a passagem de sólido para o líquido, a gente chama de fusão. Ok, ela é uma linha, uma reta, né? Uma linha constante aqui horizontal, perfeito. Mas e quando tem uma mistura? Porque de repente vocês vão ver uma coisa assim, né? Aí no exercício de vestibular, você fala, ué, mas aqui já não tá mais essa tão retinho, tão horizontal. O que aconteceu aqui? Né? Porque aqui é uma mistura. Vamos supor que eu tenho duas substâncias, eu não tenho só a água. Eu tenho duas substâncias, inclusive vai ter um exemplo desse mais para frente. E aí, como é que eu faço? Não tá aqui retinho. O que aconteceu? Não tá retinho por quê? Porque são duas substâncias, é uma mistura. Então eu não tenho só um ponto de fusão. Eu vou ter dois, ou três, ou quatro pontos de fusões diferentes. Por isso que eu não posso colocar uma reta constante, assim, horizontal, né? Bem retinha e tudo, porque é mais de uma. De um ponto de fusão e mais de um ponto de ebulição. Então não pode ser, é o meio igual para todo mundo. Não, é meio diferente. Então, essa fusão, por exemplo, vai acontecendo ali entre vários pontos de fusão. Por isso que ela é um pouquinho para cima, então ela varia um pouquinho a temperatura, porque temos, sei lá, 3, 4, 5 pontos de fusões diferentes, e com a ebulição é a mesma coisa. Mas é quase a mesma curva. Só pensar nessa lógica, se eu tenho mais de uma substância, eu vou ter mais de, normalmente, né? Mais de um ponto de fusão e mais de um ponto de ebulição. Então, eu vou precisar que as temperaturas vão ser um pouquinho diferentes nessa mudança de fase. Mas é isso que muda aqui nesses casos, né? Ok. Aqui do exercício eu peguei uma que vai estar, né, com uma substância pura, não é uma mistura, tranquilo, é o que a gente viu lá no começo. É o vestibular do Paraná, o FPR. O gráfico acima, no caso ele está abaixo aqui, né? Eu copiei, ele estava acima, mas aqui ele está abaixo. O gráfico abaixo, obtido experimentalmente, mostra a curva de aquecimento que relaciona a temperatura de uma certa massa de um líquido em função da quantidade de calor a ele fornecido. Então, esse gráfico aqui é temperatura por calor, né? Calor fornecido aqui no caso está em quilojoules, né? Em medidas de energia também, que vocês vão ver em física. Sabemos que, por meio de gráficos desse tipo, é possível obter os valores do calor específico e do calor latente das substâncias estudadas. O que a gente falou sobre calor específico? Calor específico é uma coisa que vocês vão ver mais em física também. Mas se apeguem ao calor latente. O que a gente falou? Calor latente é quando não modifica a temperatura, não varia a temperatura, mas eu mudo o estado físico, latente, né? Tá ali latejando. Assinale a alternativa que fornece corretamente o intervalo que se pode obter o valor do calor latente de vaporização desse líquido. Ok. O que seria a vaporização? É quando eu passo do estado líquido para o estado de vapor, para o estado gasoso. Então, como é que a gente vai fazer aqui? A gente viu, né? Vamos fazer a mesmo paralelo aqui da água, que o ponto de fusão e ebulição aqui aparentemente é o mesmo. E é muito igual a outra que a gente tinha visto no exemplo, ó. O ponto A até o B, ele vai do menos 10 ao zero. Então, aqui a gente vai ter o calor sensível, né? Muda a temperatura, mas não está mudando o estado físico da substância. Do zero, aqui, ó, nessa temperatura constante, mudei o estado físico para líquido. Então, a gente tem aqui a fusão. O ponto de fusão vai ser aqui no zero, né? Nesse patamarzinho de B a C, nesse intervalo. A gente vai ter o calor latente desse líquido. Mas ele quer o calor latente de vaporização. Esse é o nosso calor latente de fusão. Então, não é esse.
Beleza. Aqui no CLD, o que eu estou alterando? Eu estou alterando a temperatura. Então, é o calor sensível. Tá, ele não pediu calor sensível, então vamos em frente. O patamar do D ao E, então imagina aqui, eu tenho um líquido, né? Estou aumentando a temperatura desse líquido. O que acontece? Aumentei. Chegou aqui no patamar, não varia a temperatura, eu vou ter uma variação de quantidade de calor fornecida. Então, eu vou mudar o estado físico. Aqui a gente tem um calor latente de vaporização. Passou por fusão, era líquido, agora vai passar pela vaporização. Que é exatamente o que ele pediu, né? O valor do calor latente de vaporização. E nem sempre você vai ter que fazer cálculos na prova de química, às vezes é uma interpretação de um gráfico, de uma tabela, mas às vezes você faz sim, mas nem sempre. Então, ele quer aqui o valor, o intervalo, né? Que seria do D ao E. E a letra certa é a letra C, ó, do D ao E. Isso mesmo. A gente tem aqui agora, como eu falei das misturas, né? Que os gráficos às vezes não vão ter essa constância, tudo. Então, como é que faz, né? A gente vai ter umas coisinhas que vocês podem ouvir também cair em vestibular, que seria mistura eutética, mistura azeotrópica. Né? Vocês vão poder também, às vezes, cai, isso sim já vi caindo, então eu achei importante colocar aqui. Eu não comentei isso na aula, mas eu vou comentar na aula que vem presencial também no resuminho. Eu vou jogar, depois eu vi que pesquisei alguns exercícios, eu vi que talvez seria interessante colocar ela aqui. Tranquilo. O que acontece? Qual é a diferença entre essas duas, né? Ok. Quando a gente fala que normalmente muda o estado físico, mistura normalmente, eu não vou ter aquela constância entre no patamar ali de fusão, no patamar de vaporização, normalmente vai ser uma coisa mais diagonal, né? Não vai ser tão retinho horizontal. Eu falei geralmente, ou se eu não falei, eu tô falando aqui, né? Posso ter esquecido. Mas isso acontece geralmente, porque tem alguns casos particulares que a gente vai ver que às vezes, por exemplo, a temperatura de fusão, né, o ponto de fusão dessa mistura é a mesma, mas o ponto de ebulição das, sei lá, 3 ou 4 ou 2 misturas não é a mesma. É diferente. Ou pode ser o contrário também. Eu vou ter um ponto de fusão ali, uma temperatura de fusão entre elas que é diferente, mas o ponto de ebulição entre todas as misturas, né, desse meu composto é igual. Pode acontecer isso. E quando isso acontece, a gente tem um nome para cada coisa. Infelizmente ou felizmente. Então, nosso primeiro caso aqui é a mistura eutética. Eutética. A gente vai ter a temperatura de fusão, você vê que tá retinho, tá bonitinho aqui, tá bem reto. Legal. Mas a temperatura de ebulição, você vê que não tá igual a de fusão, não tá retinha. O que isso, quando a gente lê um gráfico desse, o que a gente percebe? Que a temperatura de fusão dessa mistura, de todas elas, é a mesma. Vamos supor que ali tivesse zero. É zero. Todas elas vão virar de sólido para líquido, elas vão se fundir em 0 graus. Legal. Mas a temperatura de ebulição, ela já está meio na diagonal ali. Então, a gente percebe que a temperatura de ebulição não é a mesma. Que elas têm temperatura de ebulição, elas vão virar vapor em temperaturas diferentes, né? Mas também não é tanto. Não é como, por exemplo, ó, o calor sensível, né? Que é bem brusco. Você vê que é uma coisa bem levezinha, né? Essa diagonal fica bem leve. E na mistura azeotrópica, a gente vai ter o contrário. A temperatura de fusão aqui não está tão reta, ó, tá meio variável. Ou seja, eles não vão se fundir na mesma temperatura, temperaturas levemente diferentes, e a de ebulição ela é a mesma para todos eles, né? Vê que ela está bem retinha ali, né? Eutética, a gente tem, por exemplo, mistura se eu coloco água e sal de cozinha. Eles vão demorar um pouco mais para fundir ali entre eles, né? Ou para virar vapor. Desculpa, para virar vapor mesmo. Uma coisa que vocês percebem, acho que você já deve ter ouvido falar, né? Por exemplo, quando eu coloco, às vezes a mãe fala assim, né? Ai, deixa a água ferver, quando você vai fazer macarrão, por exemplo. Deixa a água ferver sozinha e depois você coloca o sal quando ela já estiver fervida. Por que isso? Porque eu vou estar fazendo uma mistura eutética, né? Pensa assim, uma mistura eutética. A temperatura para eles virarem líquido, ok, isso aqui não termina agora, mas para eles, né, virarem aquelas bolinhas, é diferente, demora mais.
Percebe que se você colocar uma quantidade de água, se você quiser fazer experimento em casa, né? Colocar uma quantidade de água ali e cronometrar na mesma temperatura, né? Deixa as bocas do fogão ali na mesma temperatura. Ela vai ser mais rápida, né? Porque é uma substância só, né? Uma substância pura água, ela vai ferver mais rápido do que se você colocar uma água com sal no forno ali depois, né? E cronometrar, sei lá, é a mesma quantidade de água que você colocou no outro e, de repente, uma colher de sal. Ela vai demorar mais. E por que ela demora mais? Porque a água e o sal têm temperaturas de ebulição diferentes. Então é por isso, olha só como a química explica muita coisa também do nosso dia a dia. Né? Se você já viu isso acontecendo, já ouviu falar, tipo, nossa, realmente, quando eu coloco sal ali, demora mais. Mas por que demora mais? Porque eles têm temperaturas de ebulição diferentes. Então, até se adequar ali, demora um pouquinho mais, né? Também não tô falando muito mais, tipo, meia hora a mais. É um pouquinho, dependendo da quantidade, né? É um pouquinho a mais. Então, isso é uma mistura eutética, né? E acontece também com solda, né? Não sei se alguém tem um pai ou mãe que trabalha nessa questão de solda, né? Que seria o estanho mais o chumbo. Também acontece a mesma coisa. Agora, exemplo de mistura azeotrópica, a gente tem o álcool comum. O álcool comum que a gente usa em casa e tal, é uma mistura, começa aí, é uma mistura. Ele não é, o álcool. O álcool é o álcool. É uma substância assim pura na natureza. Não, porque na verdade ele tem 96% de água e 4%. Desculpa, falei o contrário. Ele tem 96% de álcool e 4% de água. É uma mistura. Não é álcool puro, puro. Acho que pode vender assim, né? E então, ou seja, eu vou ter duas substâncias, uma mistura. E aí, no caso da fusão, eu vou ter uma fusão também com temperaturas diferenciadas. Então, vamos lá. Mistura eutética. Tenta gravar assim de uma forma, né? Que esses alunos perguntam, como é que eu posso gravar isso? Porque esses nomes são muito bizarros, né? Nem sei o que é eutética, zeotrópica, coisa esquisita. Tenta gravar um só, pelo menos. Mistura eutética é a temperatura de ebulição, que é diferente. Então, tentar relacionar eutética com ebulição, que varia, né? Eutética e ebulição. E aí, a zeotrópica é o contrário, né? A zeotrópica é fusão. Se não é ebulição, é fusão, que é diferente. Então, tenta assim. Eutética é a ebulição, que é diferente. Vamos para o exercício aqui. Vou tentar acelerar um pouquinho a aula, né? Senão vocês vão desistir no meio aqui. Vamos lá. A gente tem eu não sei de onde é essa. Provavelmente a Universidade Estadual de algum lugar, mas eu vou pesquisar depois. A curva de aquecimento, representada no gráfico, mostra a variação de temperatura em função do tempo, né? Então, eixo Y a gente tem a temperatura, eixo X a gente vai ter o tempo. De uma amostra de álcool vendida em supermercado. Então, aqui eu já dei o exemplo do álcool, na verdade, ali, né? Que ela era uma mistura azeotrópica. Será que é isso mesmo? Vamos ver aqui. E ele fala, considerando-se essas informações, né? Quais informações? Como assim? Primeiro, ele falou de variação de temperatura em função de tempo e falou que é um álcool. Já são informações boas. Uma análise desse gráfico permite corretamente afirmar. Então, vamos analisar o gráfico. O que está acontecendo nesse gráfico? A gente tem aqui o que a gente tinha falado, lembrem do nosso calor sensível, né? Está mudando a temperatura aqui, sem mudar o estado físico. E a gente tem aqui esse coisinha que tá meio diagonal, não tá uma retinha assim constante, muito horizontal. Então, o que a gente já sabe que é, né? Vocês que já viram aqui, sabem que isso é o nosso ponto de fusão. Vamos continuar. E aqui ele fala, ó, sólido, blá, blá, passou aqui sólido, líquido, líquido, aumentou a temperatura do líquido. Aí aqui tá se transformando em vapor, depois a gente vai ter o vapor. Beleza. E você vê aqui, ó, do líquido pro vapor, esse ponto de ebulição dele é retinho. Legal! Então, o ponto de ebulição não varia. Se o ponto de ebulição varia, eu tenho uma mistura eutética. Eutética, ponto de ebulição varia. Mas eu tenho o quê? Se a temperatura de ebulição não varia, ela tá retinha, e essa aqui embaixo dela tá meio tortinha, então o nosso ponto de fusão, nossa temperatura de fusão, que é diferente. Ela tá variando, não é a mesma. O que isso indica pra gente? Que a nossa mistura, esses componentes da mistura não têm a mesma temperatura de fusão, mas eles têm a mesma temperatura de ebulição. Então tá bom. Então o que ela é? Se ela não é eutética, ela é uma mistura azeotrópica. Então tá bom, a gente leu ali, viu o gráfico, já sabe disso.
Vamos para as alternativas. A, né? O álcool da amostra é uma substância composta pura. Aí vamos supor, eu não sei o que é uma substância composta pura, eu esqueci. Tá bom. Vou deixar isso daí como talvez, né? Coloca lá um meio certo do lado dela. Legal, tá bom. B. O vapor formado no final do aquecimento contém apenas etanol. Aí você fala, como assim, né? Se eu tô ali com os dois, o álcool, né? Eu tive a aula de química com a Tayana, ela deu o exemplo que o álcool tem. Que ele fala ainda, ele fala um álcool que é vendido no supermercado, que é o álcool que a gente tem em casa. Ele não é álcool puro. Então, não, ele tem água também, né? Como assim apenas etanol? Não, tem água ali também, então tá errado isso aí. Ok, tá errado, né? O vapor de água aparentemente sumiu ali, mas ele tá ali junto. Se é uma mistura, como assim? Letra C. A temperatura de ebulição aqui, ó, em cima, que é constante, mostra que esse álcool é uma mistura azeotrópica. E aí? Né? Ele fala a temperatura de ebulição mostra que esse álcool é uma mistura azeotrópica. Na verdade, ele foi até meio que uma pegadinha, né? Porque aí você fala, você tenta decorar assim, a temperatura de ebulição varia, então é exeotrópica. Gente, eu até esqueci o nome aqui. Cadê? Volta. É difícil. Eutética. Gente, eu já misturei eutética com azeotrópica. É complicado ver esses nomes, eu também acho. É péssimo, mas tudo bem. Aí você pensa, como assim essa relação? Mas aí vamos ver. Ele realmente tem razão, é uma mistura azeotrópica, que a gente já viu ali, leu o gráfico, a gente já tinha sacado que era isso. Perfeito. Então, e ele fala que a temperatura de ebulição mostra que esse álcool é uma mistura azeotrópica. E a gente viu que a temperatura de ebulição, ela é constante. Né? Ele foi um pouco esperto aqui, porque ele poderia ter falado, né? A variação na temperatura de fusão mostra que é uma mistura azeotrópica. Mas não, ele foi esperto, porque. Mas pode ser também. Né? Ele não falou aqui da temperatura de fusão, mas você vê que ela varia e que por isso que isso já faz ela ser uma mistura azeotrópica. Mas, claro, se eu for relacionar ela com para ela ser uma mistura azeotrópica, a de ebulição tem que ser constante e a de fusão variar. Então, essa daqui é a correta. E ele fala aqui na D, né? Vamos analisar até o fim. E aí, você já sabe que a A tá errada, né? Como é que é uma substância composta pura? Porque, assim, o álcool, ele não é uma substância composta pura, ele é uma mistura, porque eu já falei que não tem só álcool ali, né? Eu tenho água também. E o que seria uma substância composta pura? A água. A água é uma substância composta pura, porque só tem a água ali. Por isso que eu falei que era uma substância pura, né? Eu só não coloquei o composta. Composta por quê? Porque ela tem mais de uma molécula, né? Eu vou ter tanto o hidrogênio quanto o oxigênio que vão formar a água. Então, ela é uma substância pura? Mas ela é composta. Agora, se eu tiver só o oxigênio, ela é uma substância simples, uma substância pura simples. Então, a A de cara estaria errado, porque o álcool ele é uma mistura, ele não é uma substância pura, ele é uma mistura. Então, a A estaria errado. A B a gente viu que também estaria errado, porque tem água. A C a gente viu que está certo, porque a temperatura de ebulição é constante e a difusão ela varia. Se fosse a temperatura de ebulição variando, seria eutética. Eutética, ebulição variando. E ele fala aqui, a temperatura de ebulição na letra D, né? Temperatura de ebulição constante, correto? Mostra que o álcool da amostra é isento de água? Não, só mostra que eles têm a mesma temperatura de ebulição, não que ele é isento, pode que as duas têm ali a mesma temperatura quando elas se misturam, né? Quando elas estão juntas, né? Porque aí pode falar, mas a temperatura de ebulição da água não é 100 graus e ali tá 78? Sim, mas quando elas se misturam, a mistura em si, a mistura ali composta pela água, pelo álcool, por outras coisas, eles adquirem essa característica de ter o mesmo ponto de ebulição, né? Porque aí são outras propriedades da mistura. E estaria errado também, não é isento de água. Inclusive porque ele fala que é o que vende no supermercado, e a gente já sabe que tem água assim. A letra E, a temperatura de fusão variável, tá variando, ok. Mostra que o álcool vendido no supermercado é uma mistura eutética. Não, porque a gente viu que eutética é a ebulição que varia, não a fusão. Então, esse aqui a gente viu que é a letra C.
Deixei aqui também, né, ó, explicadinho, caso eu não me entenda, né? Ser explicadinho aqui direitinho. Vamos para o próximo, da Unesp, né? Então, a gente tem aqui, no campo da metalurgia, é crescente o interesse nos processos de recuperação de metais, pois é considerável a economia de energia entre os processos de produção e de reciclagem, além da redução significativa do lixo metálico. E esse é o caso de uma microempresa de reciclagem, na qual se desejava desenvolver um método para separar os metais de uma sucata, composta de aproximadamente 63% de estanho e 37% de chumbo. Eu cheguei a falar, inclusive, da solda no outro exercício, né? Não sei se vocês vão lembrar o que eu tinha falado dela, em qual tipo de mistura ela é. Mas vamos seguir aqui. Por meio de aquecimento, né? Entretanto, não se obteve êxito nesse procedimento de separação. Separação observa que tentou aquecer ali para separar essa sucata, né? Do estanho com o chumbo. Para investigar o problema, foram comparadas as curvas de aquecimento para cada um dos metais isoladamente, né? Do chumbo e do estanho, com aquela da mistura, todas obtidas sob as mesmas condições de trabalho. Aí a gente vai ver aqui, né? Ele tem os três. Eu tenho o separado do chumbo, o separado do estanho e o da mistura, que é a sucata formada pelos dois. O que a gente observa aqui? Na temperatura que eu tenho o chumbo, que é a substância pura, né? Só o chumbo, eu tenho aqui tudo retinho, olha só que bonitinho. O ponto de fusão é 327, de ebulição é 1749. Nossa, que legal, tá tudo retinho. Ok. Estanho, mesma coisa. Tudo retinho aqui. Fusão, 232, ebulição, 2602. Legal, mas aí quando eu junto esses dois, quando é a sucata, né, que ele fala que é 37% chumbo e 63% estanho. Também depende da temperatura, da quantidade dos dois que vai mudar ou não. Varia mais ou menos a temperatura, né? Então, a gente tem aqui, o ponto de fusão é 183, né? Ali, mais ou menos, bem mais ou menos, né, uma média entre os dois aqui, não uma média exata, né, mas entre a fusão de do chumbo, né, 327, do estanho, 232. Ok, 183. É a mesma para as duas. Legal, porque se eu junto elas ali, elas fazem uma média que tem esse valor que consegue fundir essas duas substâncias. Ok, isso acontece. Mas aqui para virar gás, a gente vê que varia a temperatura. Tem aqui até um delta teta, um delta T. O que é esse delta T? Vocês também vão ver bastante em física delta T, que você já deve ter visto até na questão de cinemática, né, com variação de temperatura, o delta V. O que é esse delta? O delta indica variação. Então, se você também souber ler o gráfico e ler os símbolos, você vai saber já que, ele está falando aqui que a temperatura de ebulição, eu vou ter um delta T, eu vou ter uma variação de temperatura. Tanto é que ele não deu um número exato, ele deu um delta T. Legal. A partir das informações das figuras, é correto afirmar que a sucata é constituída por uma. E aí, sem ler as alternativas, o que a gente já vai pensar? Eu tenho uma temperatura de fusão constante, certo? E eu tenho uma temperatura de ebulição que varia. Se eu tenho ebulição que varia, eu vou ter uma mistura eutética. Então, agora sim a gente já vai sabendo disso, ler. A sucata é constituída por uma mistura eutética, pois funge em temperatura constante. Ou seja, se você já tem certeza disso, marca a letra A e vai embora. Vai para a próxima. Então, a letra A. E aí, na B, ele fala mistura azeotrópica, pois funge de temperatura constante. Tá errado. Substância pura, sabemos que não é uma mistura, pois funge de temperatura constante, não tem nada a ver. Suspensão coloidal, que se decompõe pelo aquecimento. Aí você fala, nem vi isso, deixa. Substância com impurezas com temperatura de ebulição constante? Não, a temperatura varia. Então, a gente sabe que essa aqui é a letra A. Deixei até aqui direitinho para vocês entenderem. No final da aula, eu costumo deixar uma sugestãozinha de vídeo, ou de algum canal, algum podcast, algum Instagram, alguma coisa assim, sobre matéria. Nesse começo, como primeira aula, né? Eu deixei uma aula do professor Pierluigi sobre como estudar. Eu queria muito ter visto essas aulas quando eu estava no ensino médio. Elas são extremamente edificantes sobre a questão de estudar, sobre a questão de como não gravar conteúdo, mas como entender, né? Uma forma assim correta. Ele usa bastante coisa de neurociência também.
é bastante legal. Se você clicar lá nessa aula, tem inclusive vídeos só, hoje em dia se chama, né, de cortes, né? Cortes de aulas que ele já deu, falando sobre isso. Então, é bem interessante. Eu deixo aqui também as referências dos livros que eu usei para montar essa aula. E vamos agora para o simulador, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Agora sim, a gente finalizou aqui a parte de explicação da aula, né? Eu vou ter que gravar aqui em outro lugar que eu vou juntar esse vídeo, né, gente? Eu não consegui, pelo Canva, aqui gravar tudo de uma vez, porque se eu clico aqui ele vai sair, né? A pena, mas tudo bem. Eu vou gravar e encaixar no vídeo, fazer uma edição. Que eu vou mostrar agora para vocês o simulador de estados da matéria, que eu tinha explicado, né, das partículas, né, pressão e temperatura, tanto um quanto dois, nesse site aqui do PET. Eu vou falar no vídeo melhor o que é, acho que vai ficar mais. Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouco aqui nessa parte, né, que prometi que seria a parte bônus, no final do vídeo, sobre dois simuladores da Universidade de Colorado, que eles fizeram para a gente tentar entender essa relação entre status, mudança de fase das partículas, né? Seria ver uma parte mais microscópica, que a gente não tem muito acesso fácil assim, em sala de aula, né, como parte prática. Então, eu resolvi trazer aqui para a gente entender conceitos que podem ser muito abstratos, né? A movimentação de partículas, ou de repente pressão e temperatura. Então, eu trouxe aqui, né, um pouquinho esses dois simuladores. Vamos começar com esses do estados. É um simulador muito legal. Eu indico, inclusive, que se vocês puderem, tentarem ver em casa, mexer um pouco, tentar descobrir aqui, né? Fazer as próprias manipulações, tentar entender como funciona, que é bem intuitivo também, bem fácil de mexer. A gente tem aqui do lado direito os átomos e moléculas, né? Ele coloca algumas substâncias, neônio, argônio, oxigênio e água. A gente vai mexer aqui com água, que é o que eu tenho falado mais durante as aulas, né? E aí coloca os três estados também, sólido, líquido e gás. Tem aqui como se fosse um controlezinho, né, para você aquecer a substância ou você esfriar, que é a forma manual de você mexer aqui na temperatura. Ele está em 147 graus Celsius, Kelvin, desculpa, aqui em cima desse termômetro, e você consegue mudar aqui tranquilamente para graus Celsius. Não precisa converter de cabeça agora. Então, ele tem aqui a temperatura que ele deixou, menos 126 graus, né? E a gente sabe que a temperatura de fusão da água, né, quando o sólido vai virar o líquido, é 0 graus. Então, menos 126 abaixo de 0 graus, a água está em estado sólido, beleza? E o que a gente percebe aqui nos estados sólidos dessas partículas, né? As partículas, se vocês verem, são três bolinhas, né? Que seriam os três átomos da água, né? O H2O, o oxigênio e o hidrogênio, que formam a molécula de água. Então, cada uma delas é uma molécula de água, né? Uma partícula que está em estado sólido. Só lembrar daquela imagem que eu deixei no slide, que é do metrô de São Paulo, que está no horário de pico, ninguém consegue se mexer. É mais ou menos aquilo que é o estado sólido, né? É pouca liberdade de movimento, elas estão mais juntas, né? Então a temperatura está mais baixa. Então, o estado sólido são mais ou menos essas características. E eu posso vir aqui direto mudar para o líquido. Vamos ver o que acontece. A gente sabe também que o ponto de fusão, aí que eu já falei, é 0 graus, então acima desses 0 graus a água já passou para o estado líquido. Aqui ele colocou a 13 graus, então já é líquido. O que acontece? O líquido é um estado intermediário entre o sólido e o gasoso, e você vê que já tem uma movimentação maior, já tem, né, uma liberdade maior de movimento, elas estão menos pressionadas, então elas conseguem se mexer mais. Que é aquela imagem também que eu deixei que é o metrô cheio, mas não está tão superlotado, né? Você ainda consegue se mexer um pouco ali dentro. E a gente sabe também que o ponto de ebulição da água, que é quando ela passa do estado líquido para o gasoso, é 100 graus Celsius. E se a gente clicar aqui em gás, ele vai direto para isso. Ele colocou aqui 156 graus, que seria maior que 100 graus, então já está no estado gasoso da água. E o que a gente percebe? Que as partículas estão extremamente em liberdade. Elas se movem e vibram para tudo que é lugar, então não tem praticamente nenhuma pressão ali, né? Não tem nada pressionando elas a ficarem juntas. Elas estão ali separadas, que é a outra imagem também que eu usei do metrô vazio, né? Um corredor assim mega vazio que você vai para o lugar que você quiser. Se você quiser também dá para mexer manual isso, tá? Tá em 156, por exemplo, você consegue esfriar para ir voltando, ó. Vamos tentar colocar em 100
que seria o estado líquido. 99 vai abaixo de 100, né? Aqui, 99, você vê que já começa, movimenta, mas já está começando a voltar a ficar um pouco mais junta, né? Que já é o estado líquido ali. Aí, quanto mais você esfria, mais juntas elas vão ficando e menos movimentação elas vão fazendo. Aqui, ó, se eu chegar, por exemplo, em 15, vocês verem que, ó, já está quase chegando no estado sólido. Então, elas já estão se juntando mais. Aqui, de novo, estado sólido, as partículas estão completamente juntas e se sentindo bem pressionadas. Mas por que eu estou falando essa questão de pressionadas agora? Porque o próximo simulador, ó, você pode clicar aqui, tem essa casinha, estados e mudança de fase. É esse próximo simulador aqui que a gente vai usar. Se vocês lembram bem, a gente comentou também na aula sobre o diagrama de fases, né, ou o gráfico das mudanças de fase, ou ainda o gráfico do ponto triplo, né? Que é um gráfico que relaciona pressão, normalmente no eixo Y, com a temperatura, normalmente no eixo X, né? Que a gente vai ver o estado sólido, líquido e gasoso de cada substância, relacionando essas duas variáveis. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o sólido, né? Ele está no estado que é sempre de maior pressão. Maior pressão, por quê? Porque as partículas elas vão sendo mais pressionadas, né? Elas vão ficando mais comprimidas. E o gasoso normalmente está aqui embaixo, que ele está num lugar assim estacionário de menor pressão, porque as partículas têm muita liberdade. Então você pode até pensar em metáforas assim da vida real. Quanto menos pressão, sei lá, pressão da vida, pressão de alguma coisa a pessoa tem, às vezes mais liberdade ela tem. Né? Então, tentar fazer um paralelo com essa questão também para ficar mais fácil de lembrar e fazer essa relação na hora, né? Então, uma coisa sólida ali, uma coisa enrijecida, né? Uma coisa ali meio quadrada, ela é muito pressionada, então mais pressão. E o líquido normalmente é o que vai ficar ali no meio, né? O estado intermediário. Se não é sólido nem gasoso, sobrou é o estado líquido, né? Que está ali no intermediário de pressão, de temperatura. Então, fica mais fácil de entender assim. Por exemplo, aqui, de novo, você muda, né, para o grau Celsius, e o átomos e moléculas você pode mudar aqui para água. Uma coisa muito legal, que você clicar nesse maisinho verde aqui, ele até coloca o diagrama de fase, né? Se você clica em outra substância, por exemplo, você vê que elas têm um diagrama levemente diferente, né? Mas é muito leve, assim, do sólido para o líquido normalmente. Neônio. Aí você muda o neônio e exônio, ó, o argônio, desculpa, é igual. O oxigênio também é muito parecido da água, muda um pouquinho, o líquido vai um pouco mais para a esquerda na temperatura. Então, a gente tem aqui, né, a água em menos 127 graus Celsius, que seria o quê? Seria o estado sólido da água, né? Porque está abaixo de zero. E tem até essa bolinha vermelha aqui que indica mais ou menos onde na curva está a nossa substância. E aí, quando você vem aqui, acho que aqui eu não consigo mexer. Tem que ser ali mesmo. Quando você vem aqui com o dedo, ó, vai mexendo e você vai pressionando mais a sua substância, né? Você pode aquecer a temperatura também, você vê que, ó, quanto mais pressão, você vai pressionando, você pode aquecer também aqui, ó. Deixar um pouco mais aquecida. Então aqui, né, você vê que vai aumentando a pressão e diminuindo a temperatura. Eu vou esfriar aqui para vocês verem. Ele vai fazendo o quê? Vai se tornando cada vez mais sólido. Você vê até que a bolinha ali do diagrama de fases vai descendo. Então, ó. E aí você vai esfriando aqui de novo. Esfriando, 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 esfriando. Chegar um pouco abaixo de zero. Então, é só mais pra... E aí pode acontecer isso de também cair a tampa, e aí você pode retornar a tampa, e você volta de onde você parou. E é só mais para você entender mesmo que isso é a pressão, né? É a força que você exerce numa área. E é bem interessante, você pode fazer seus testes, mexendo na pressão e na temperatura, vendo onde vai ficar a bolinha aqui, né, no diagrama de fase. E é bem legal de vocês irem descobrindo. Qualquer dúvida que tenham sobre o simulador também, só me chamar que a gente vê junto, a gente vai se ajudando.